pessoal, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre a reforma tributária, com o propósito de trazer uma familiaridade para o empresariado sobre o novo cenário tributário, que será totalmente outro, já a partir de 2026, com algumas, será com parcimônia, mas em 2026 já teremos algumas inserções a título de testes. Pois bem, o que temos nesse momento? A partir dos nossos últimos vídeos, o que temos de novo é a transição do PLP 68 já transformando-se em lei complementar 214, trazendo a regulamentação da CBS e da IBS. Mas vamos lá. Recapitulando, temos a emenda constitucional 132, que traz o escopo constitucional da reforma, distribuindo duas PLPs, dois projetos de lei, o 108, que traz basicamente uma regulamentação do comitê gestor. O comitê gestor será o responsável pela administração do IBS no âmbito compartilhado entre estados e municípios, certo? Então, esse PLP 108 trará basicamente isso e regulamentações do ponto de vista administrativo, do contencioso e etc. E PLP 68, que se consolidou em Lei Complementar 214, mais de 500 artigos, trazendo regulamentação do nosso novo sistema tributário, basicamente do nosso IVA dual. Por que IVA dual? Porque estamos falando em duas esferas, na realidade 3 esferas. 2 tributos mais 3 esferas. CBS, que substituirá o PIS/COFINS no âmbito federal, e a IBS no âmbito estadual e municipal, que substituirá o ICMS e ISS de maneira compartilhada. Tá? É um único tributo, IBS, trazendo arrecadação para os estados e para o município. Por isso que vai ter um comitê gestor que administrará essa arrecadação e distribuirá essa arrecadação de maneira adequada, certo? O que temos, que eu queria enfatizar do ponto de vista positivo, como uniformidade, temos alíquotas uniformes, tá? Isso é positivo. Qual é o princípio disso? O Senado Federal publicará uma resolução trazendo o que estão dizendo em 28%, tá? Uma alíquota referencial. Vamos dizer que seja 30%, para ser uma conta reta. Tá? Nós estamos falando aí de União, estados e municípios. Tá? Vamos dizer que, mas 30%, hoje eu pago 5% de ISS, como é que eu vou pagar 30%? Pois é, esse 30% entra de maneira, cada um na sua porção, distribuído entre União, estados e municípios. Vamos dizer que cada um fica com 10%. Tá? Mesmo assim é alto, então, mas é uma outra lógica tributária. Porque nós estamos falando de um cenário não cumulativo. O que é não cumulativo? É a lógica do débitos e créditos. Nós estamos falando aí de uma operação aqui natural de indústria, distribuidor e varejista. Aqui o industrial já vem se creditando na compra dos seus insumos, produziu o produto. E aqui ele tem a compensação de débitos e créditos quando ele vende para o distribuidor. Da mesma forma, se credita quando ele compra esse produto e há essa compensação quando ele vende para o varejista, certo? Tendo uma lógica onde essa tributação ela tende a ser despejada no consumidor final. Esse basicamente é a lógica do débitos e créditos, que é a configuração na operação prática do IVA dual. Tá? Outra vantagem, ela tem uma legislação única. Acaba essa loucura de cada município, mais de 5.500 municípios, cada um com a sua legislação, com seus braços, com suas resoluções normativas e, enfim, cada particularidade você tem que buscar em inúmeras regulamentações, muitas vezes uma desdizendo a outra, configurando esse manicômio tributário que nós vivemos hoje. Haverá uma uniformidade na regulamentação da CBS e do IBS. Tá?
Um outro detalhe importante, também a título de uniformidade, é a tributação sempre será no destino, não haverá mais essa variação de, dependendo da sua operação, a tributação na origem. Não, mas essa minha operação aqui tem uma particularidade XYZ, então ela é no destino. Não, haverá a uniformidade da tributação única e exclusivamente no destino, certo? O que tem surgido inúmeros questionamentos quanto ao Simples Nacional. O Simples Nacional ele continuará com a mesma configuração, tá? Só que haverá prerrogativas, haverá condições novas, inserções novas na operação do Simples, tá? Por exemplo, se ele trabalha com o consumidor final, não interessando essa relação de débito e crédito, ele permanecerá com o Simples como ele é hoje, tá? Mas haverá um Simples Nacional que ele terá 2 vezes por ano e não mais uma vez a possibilidade de escolha ou opção por apurar o IBS e a CBS, que é o IVA dual, por fora, ou seja, dentro do Simples continua lá o CPP, a previdenciária, a contribuição sobre o lucro e etc. E por fora ele trabalha no débito e crédito. Mas por que eu vou escolher isso? Se eu posso pagar uma alíquota reduzida no Simples Nacional, com todos os benefícios, para que eu não perca a competitividade. Se eu estou, por exemplo, no meio da cadeia, eu sou esse distribuidor aqui, o meu fornecedor e para quem eu vendo, essa cadeia aqui exige, para que eu tenha competitividade, exige que eu forneça créditos integrais, certo? Por que eu estou dizendo débitos e créditos de maneira integral? Porque o Simples ele vai ter a possibilidade de gerar crédito, porém um crédito segundo sua alíquota reduzida, tá? Então, se eu sou distribuidor, eu preciso, para que eu continue tendo competitividade, eu preciso gerar crédito dentro dessa cadeia, tá? Então os planejamentos tributários terão uma outra visão, não uma visão individualista, não, eu preciso enxergar onde eu estou na cadeia, enxergar que tipo de crédito eu devo oferecer para quem está antes, para quem está depois nessa cadeia produtiva, nessa operação, para que eu possa fazer conta e saber se é mais benéfico eu estar no que estamos chamando de Simples Nacional Full ou estar no Simples Nacional onde eu recolha o CBS e a IBS de maneira apartada ou por fora da apuração do Simples. Então é esse o resumo que eu queria dar hoje para ter a sequência dos nossos vídeos. Vou falar um pouco da transição também, vai. A transição, como eu disse, se inicia em 2026, tá? Pagando 0,9 de CBS e 0,1 de IBS em período de experimentação, tá? O novo que saiu agora na regulamentação da Lei Complementar 214 é que estabelece que quem tiver em dia com as obrigações acessórias, com o cumprimento das obrigações acessórias, não precisarão, pelo menos em 2026, recolher essa CBS e essa IBS a título de teste, tá? Esse foi mais uma prerrogativa da Lei Complementar 214 que não havia no projeto de lei, enfim, nem na emenda constitucional. Em 2027, tchau PIS/COFINS, entra de maneira totalitária a CBS, lembra, regulamentada ou administrada pela União no âmbito federal, que ela vai entrar no lugar do PIS/COFINS. 2028, da mesma forma. E 2029 dará início à fase progressiva da inserção do IBS. O que eu quero dizer com isso?
entrará 10% em 2029 do IBS e recuará de ICMS e IBS. Então, o IBS ganhará força 10% por ano e o ICMS e o ISS reduzirá as suas alíquotas de maneira proporcional. Isso em 2029, 2030, 2031, 2032. Em 2033, né, que 2032, se eu for seguir essa lógica, estaríamos em 40% de IBS e CBS, 60%, perdão, 40% de IBS, 60% de ICMS e ISS. E 2033, o ICMS e o ISS seriam excluídos da nossa vida e o IBS estaria de maneira plena e absoluta. Essa é a fase de transição que temos pela frente. O objetivo desses vídeos, novamente, é trazer uma familiaridade, aos poucos vocês irem se familiarizando com esse novo sistema, com os conceitos do IVA dual, para que nos próximos ou no momento pertinente de um planejamento tributário que todos deverão passar por essa fase, eu não diria nem apenas um planejamento tributário, mas haverá uma fase necessária de adequação, onde a sua operação entrará dentro dessa regulamentação nova do IVA, para que o resultado dessa inserção seja um planejamento, seja uma mudança de lógica, seja uma mudança de contrato com o seu fornecedor, seja, enfim, tudo isso buscando créditos, basicamente isso. O seu fornecedor tem que gerar crédito, o seu prestador de serviços terá crédito, terá que gerar crédito. Ah, mas eu sou prestador de serviço, como é que eu faço para gerar crédito? A prestação de serviço é algo a ser estudado de uma maneira muito particular, com muito cuidado, porque infelizmente o insumo, vamos dizer assim, da prestação de serviço seria o quê? A folha de pagamento, seria a mão de obra. E por enquanto já se vislumbra aí uma próxima reforma no âmbito da renda e do patrimônio, mas por enquanto não temos nada de concreto. Portanto, a minha folha de pagamento, a minha mão de obra não me gerará crédito. Então eu, como prestador de serviço, eu saio de uma alíquota de 2% a 5% e vou para uma alíquota de, quiçá, 28%. Então, quer dizer, precisamos ter isso de uma maneira muito familiar, de uma maneira muito, enfim, na mão, para que a gente possa pegar a sua operação, analisar ela com individualidade e achar caminhos onde essa não cumulatividade possa gerar os benefícios necessários para a tua operação, para não inviabilizá-la. Um grande abraço a todos.